Fala Cremildo, fala Cremilda! Hoje nós vamos falar de romance. Sim, será que você tá apaixonado? Não! Você é um bom namorador, uma boa namoradora? Você sabe a diferença entre romance e um livro romântico? Não! Se você quer saber, fica comigo até o final desse vídeo que hoje eu vou contar tudo sobre o gênero romance. Romance, afinal, o que é isso? O que é esse tal de romance? Galera, romance é um gênero textual, é um tipo de texto que é escrito. É um gênero textual que pertence à prosa. Prosa é diferente da linguagem poética. Poética, poesia, verso e estrofe. Prosa tem parágrafo, travessão, ponto, vírgula, aquela coisa toda que você já sabe. São os livros que você está acostumado a ler, isso é, se você lê, né? Então, romance pertence à prosa. Além disso, o romance, ele descende, isso é, ele vem, tem sua origem lá nos textos épicos. E o que são textos épicos? São aqueles grandes poemas narrativos, tipo Ilíada, Odisseia, entre outros. Só para você entender, ele tem origem lá, mas ele é diferente porque ele não é em formato de verso, em sim em parágrafos, tá bom? Além disso, é claro, é uma narrativa de ficção, quer dizer que é inventada aquela história. Pode ser até baseada em fatos reais, mas ela é uma história inventada, ficção. Além disso, como eu já disse, é desenrolada em prosa e várias páginas. Tem livros muito grossos, tem livros mais fininhos. Por exemplo, a gente pode ter aí, ó, um que vocês adoram, já conhecem, estão apaixonados por aquele vampirinho, Crepúsculo, um tipo de romance mais grossinho. E é claro, o meu livro, o livro que eu escrevi, Tentáculos Negros, uma história de terror, que também é um romance, livro mais fininho, mesmo assim tem muitas páginas. Tranquilo? Entendeu? Além disso, as ações podem ocorrer em diferentes espaços, diferente do conto, que geralmente acontece em um lugar só. As ações no romance acontecem em várias partes, então começa num lugar, termina em outro, vai para casa, vai para rua, vai para o trabalho, vai um monte de lugar. Também tem o escritor maior liberdade na abordagem no tempo da narrativa, então ele pode contar a história e voltar para o passado, contar o passado do personagem, o que ele fazia na infância, 1000 anos atrás, não sei o que lá, depois voltar para a história no presente. Essa é a grande liberdade na passagem de tempo. Também tem um número ilimitado de personagens. O que isso quer dizer? Ele pode colocar 2, 3, 5, 10, vários personagens dentro da mesma trama. O que diferencia do conto, porque pelo espaço, poucas páginas, você não pode ter muitos personagens. E também temos uma estrutura de diálogo e narração que eu já expliquei para vocês entenderem. Principalmente a narração, tem tempo, espaço, personagem. Também tem o narrador, que pode ser primeira, terceira pessoa. Tudo isso compõe um gênero romance. Afinal, quais são as origens do romance? A origem do romance está no século XVIII, quando esse gênero textual adquiriu uma popularidade e substituiu a antiga forma de narrativa, conhecida lá naquela época como epopeia ou poema épico, responsável, como eu já disse, por grandes obras como Ilíada e a Odisseia. Agora, esse tipo de narrativa era escrito em versos e apresentava a figura de um herói, tipo o Aquiles. Já o romance é escrito em prosa e a figura do herói, aquela figura do herói idealizado, foi dispensada e apresenta diversos outros personagens. Para vocês terem uma ideia, a obra-prima Dom Quixote, escrita por Miguel de Cervantes muito tempo atrás, foi várias vezes considerado o primeiro romance moderno, escrito entre 1605 e 1615, e é claro que é um clássico da literatura mundial, galera. Outra obra extremamente importante, que até já virou filme, é peça de teatro da Broadway, eu adoro, realmente acho ela fantástica, é a obra Os Miseráveis de Victor Hugo. Sim, esse romance emblemático da literatura francesa, escrito em 1862, descreve a vida das pessoas pobres em Paris e na França providencial do século XIX, concentrando-se mais particularmente ainda, um detalhe, no Destino Condenado de Jean Valjean. Se você não conhece, nunca viu essa obra, precisa assistir pelo menos ao filme lá com
Hugh Jackman, é uma porrada de gente muito boa, é um musical da Broadway feito em cinema, vale a pena assistir. Falando ainda da origem do romance, os escritores do século XVIII tinham como propósito se distanciar do ideal neoclássico da arte e da literatura, era a escola literária que vigia na época. E é claro que para os autores românticos, toma cuidado aqui, românticos porque eles pertenciam ao momento do romantismo, era o gênero ao qual eles pertenciam. Mas foi com o aperfeiçoamento das técnicas de impressão, sabe, imprimir livros, então, elas foram inventadas por Johann Gutenberg, que viveu entre 1400 e 1468. Então ele inventou nessa época, tipo uma impressora para a época, só que foi melhorando, e quando ela melhora, quando ela se desenvolve, aí sim os livros ganham um boom. Para vocês terem uma ideia do sistema, era um sistema mecânico de impressão que facilitava e acelerava a produção e a reprodução de textos, surgindo assim o que nós chamamos hoje de imprensa, também ajudando a sair os jornais. E foi mesmo com o surgimento dos jornais diários impressos que a serialização dos romances, quer dizer, fazendo vários livros, várias séries, como por exemplo o lançamento de um capítulo por dia, tornou-se uma estratégia para atrair o público, surgindo o que foi batizado de folhetim, um formato muito popular durante o período literário do romantismo. Qual era a estratégia da época? Você publicava um capítulo, deixava aquele gancho final super da hora para a pessoa assistir o próximo capítulo. Assistir não, ler o próximo capítulo, então ela tinha que comprar o jornal novamente, e assim ela ficava 20, 30, 40 dias lendo todo dia um capítulo novo daquela história. Parece o quê? Já sei, parece os truques da Netflix para você ficar viciado em uma série, né? Exatamente, isso ela foi copiada lá na época dos folhetins. Um romance pode contar diferentes tipos de histórias, podendo ser denominado romance policial, romance de aventuras, romance regional, romance histórico, romance urbano, romance indianista, uma porrada de tipo de romance. Romantismo é o nome que se dá ao movimento literário que começou no final do século XVIII e vigorou até metade do século XIX. Então, romantismo não tem nada a ver com amor, com carinho, com afeto, com beijinho, não, tem nada a ver com isso. Romantismo era um período literário em que as pessoas davam preferência ao gênero do romance. Romântico é aquilo que se refere, então, ao romantismo como movimento literário. Tendo aí como exemplo Castro Alves, um grande poeta romântico. Também poderia ser poesia nesse período. Fora do campo literário, o termo ganhou o significado de caso de amor. Uma situação que envolve pessoas apaixonadas, tipo você, assim, que tá com o coraçãozinho batendo agora, pensando na outra pessoa. É ou não é? Como você descobriu? Making my way downtown, walking fast, faces fast and I'm homebound. And I need you. Uma hora depois. Só que, ao longo dos séculos, histórias famosas da literatura clássica como Dom Casmurro, Guerra e Paz, até mesmo best-sellers contemporâneos como A Culpa é da Estrela, ou A Culpa é das Estrelas, foram escritos na forma de romance, e não necessariamente envolvem pessoas ou pares amorosos. Hoje, os livros considerados romances continuam sendo os que têm muitas páginas, vários personagens, e é o gênero preferido pelos brasileiros e o mais vendido. Só que não podemos confundir romance com livros românticos. Mesmo histórias de vampiros apaixonados não pode ser considerada uma história romântica, pois ele entra no gênero da fantasia. Então, as histórias como a saga Crepúsculo, por mais que tenha amor envolvido, não é romântico. Já livros como A Culpa é das Estrelas e Como Eu Era Antes de Você, sim, esses sim são considerados livros românticos. E você, qual é o seu gênero preferido? Você gosta mais de histórias românticas? Você gosta mais de histórias de terror? Você gosta de histórias de ação, fantasia? Qual é o seu gênero preferido? Escreve aí nos comentários. Aproveita que você chegou até aqui, também faz o quê? Deixa aquele seu like e se inscreve no canal. Beleza? Combinado? Espero que você tenha gostado do vídeo. Grande abraço, sucesso pra nós. Até o próximo vídeo. Fui!